Sejam bem-vindos ao Mais História. Hoje vamos falar sobre nossa língua. Língua dos amantes apaixonados, daqueles que vivem do mar, por ter tantas palavras para expressar sentimentos, como a exclusiva palavra saudade, e lidar com o mar com uma extensão de seu corpo, típico dos povos do Mediterrâneo. É a quinta língua mais falada no mundo, língua-mãe em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, entre outros. Falada por mais de 250 milhões de pessoas. Mais falada que o francês, russo e o árabe. O Brasil representa mais de 80% dos falantes. A língua que falamos teve origem no que hoje é a Galiza e o norte de Portugal. Assim como todas as outras línguas latinas, deriva do latim vulgar. Chegando à Península Ibérica em 218 a.C., com os romanos, o latim vulgar era uma forma como os soldados falavam. O latim era extremamente complicado, e sua forma de falar mais simples chamamos de vulgar. E essa forma de falar foi introduzida na Península Ibérica há cerca de 2.000 anos. Tem um substrato céltico-lusitano, resultante da língua nativa dos povos ibéricos pré-romanos, que habitavam a parte ocidental da península. O galaico-português nasce do latim falado, trazido por esses soldados romanos, colonos e magistrados. O contato com o latim vulgar fez com que, após um período de bilinguismo, as línguas locais desaparecessem, levando ao aparecimento de novos dialetos. Quase nenhuma língua original pré-romana resistiu a esse período. Somente conhecemos como sobrevivente a língua basca, que é considerada isolada pelos linguistas, pois não foi encontrada nenhuma outra língua com parentesco, ou seja, não consta nem mesmo dentro do grande ramo indo-europeu. É um grande mistério. Mas voltando para o português, vemos que ele surgiu então com a mistura de dialetos locais com o latim, gerando diferenciação desde o início. A língua iniciou a segunda fase do seu processo de diferenciação das outras línguas românicas depois da queda do Império Romano. Durante a época das invasões bárbaras no século V, quando surgiram as primeiras alterações fonéticas documentadas. Começou a ser usado em documentos escritos pelo século IX, e no século XV tornara-se uma língua amadurecida, com uma literatura extremamente rica. A partir de 409 d.C., enquanto o Império Romano entrava em colapso, cada vez mais fraco, sem condições de defender suas fronteiras, a Península Ibérica começava a ser invadida por diversos povos, conhecidos pelos romanos como bárbaros, que acabaram recebendo terras como federados, absorveram em grande escala a cultura e a língua da península. Contudo, desde que as escolas e toda a administração romana fecharam, a Europa entrou na Idade Média e as comunidades ficaram isoladas. O latim popular continuou a evoluir de forma diferenciada, levando à formação de um proto-ibero-romance, ou lusitano, ou, como alguns chamam, proto-galego-português, o iniciozinho da nossa língua. Desde 711, com a invasão islâmica da península, o árabe tornou-se a língua de administração das áreas conquistadas. Contudo, a população continuou a usar as suas falas românicas, de tal forma que, quando os mouros foram expulsos, a influência que exerceram na língua foi relativamente pequena. O seu efeito principal foi no léxico, com a introdução de cerca de 1.000 palavras através do moçárabe lusitano. Em 1297, com a conclusão da Reconquista, o rei Dom Dinis prossegue com políticas em matéria de legislação e centralização do poder, adotando o português como língua oficial de Portugal. Como vimos, o português tem uma herança árabe e deixou algo em torno como 8% do total de palavras. Muitas palavras que usamos no dia a dia, como fulano, açúcar, alface, arroz, arroba, entre outras, são de origem árabe, sendo que cerca de 80% das palavras do português têm origem no latim.
O idioma se espalhou pelo mundo nos séculos XV e XVI, quando Portugal estabeleceu um império colonial e comercial, que se estendeu do Brasil na América a Goa na Ásia. Foi utilizada como língua franca exclusiva na ilha do Sri Lanka por quase 350 anos. Durante esse tempo, muitas línguas crioulas baseadas no português também apareceram em todo o mundo, especialmente na África, na Ásia e no Caribe. Algumas, até hoje, resistem ao tempo. No Brasil, o português começou a se tornar mais importante depois de que o Marquês do Pombal proibiu o uso da língua geral de origem indígena, como o tupi-guarani, que era amplamente falada na colônia. Essa resistência da língua portuguesa se deu mais fortemente com a chegada de mais portugueses ao Brasil. Veio tanta gente para morar no Brasil que Portugal teve que editar 3 leis para proibir a vinda para a colônia. Havia o risco de regiões inteiras de Portugal ficarem desabitadas. Já imaginaram? Recebemos tanta influência de línguas africanas e o nosso jeito de falar foi se diferenciando com outras correntes de imigração europeia. Temos como exemplo de palavras de origem africana babá, bagunça, tagarela, xará, xodó, canga, entre muitas outras. De origem indígena temos como exemplos mirim, pipoca, curumim, entre tantos outros nomes de cidades e bairros. Por enquanto é só, pessoal. Não esqueçam de dar um like e de se inscrever no canal. E agora estamos com um novo canal de debate, o Dois Papos. Deixarei o link na descrição. Até mais!